das partidas dobradas foi escrito lá em 1494. Na verdade, ele foi desenhado, né, redigido em 1494, pelo Frei Luca Pacioli. Mas o próprio professor Eliseu Martins, eu falo isso dentro do curso lá para os alunos, o professor Eliseu Martins falou que não foi o Luca Pacioli que criou a partida dobrada. Ele simplesmente colocou no livro dele algo que já estava acontecendo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Ó, isso aí é palavra do pai da contabilidade do Brasil, hein? Não sou eu que estou dizendo. Professor Eliseu, tem algum aluno meu do curso de contabilidade e controladoria, lá eu falo sobre isso, né? O professor Eliseu Martins falou que o Luca Pacioli simplesmente colocou ali no livro dele, que era um livro de matemática, na realidade, não tinha nada de contabilidade, em um parágrafo no livro dele de matemática, geometria, algo do tipo, ele narra essa questão de que para todo lançamento basicamente a débito, você tem que ter um lançamento a crédito no mesmo valor. Numa ótica matemática, porque na realidade partida dobrada é matemática. É puramente matemática. Entrou 10 reais na minha conta, saiu 10 reais da conta de alguém. É matemática, não tem como dar errado, entendeu? Não vai entrar 10 reais na minha conta do além, caiu do céu, entende? Tem que ter saído de algum lugar. Então é isso que o Frei quis dizer lá em 1494. E olha que interessante. O que quer dizer basicamente partida dobrada? De forma geral, sem falar das contas redutoras, tá bom? Ativo aumenta quando você debita e diminui quando você acredita. Antes de tudo, se você que está aqui assistindo essa aula tem a péssima mania de ficar querendo falar, mas por que quando eu coloco crédito no meu celular, eu tô colocando crédito e entra o valor e não sei o que, quando eu passo no cartão de débito, quando eu passo o cartão de crédito é diferente, que a contabilidade é outro jeito. Galera, a contabilidade é uma ciência única. Ela não deriva de nenhuma outra ciência. É ciência contábil. Tá bom? Dentro da contabilidade, criaram um mecanismo chamado débito e crédito. E esse débito e crédito nada tem a ver com o débito e crédito do seu cartão de crédito. Do crédito que você coloca no seu celular. Para de tentar ficar fazendo analogia de uma coisa com a outra. Não tem. É isso que faz muitas pessoas não aprenderem. Principalmente quem está fazendo prova do CRC para tirar a carteirinha. Trava a cabeça por conta disso. Tanto que lá no meu curso de contabilidade e controladoria eu já falo da primeira aula. Eu falo, se você tem a mania de falar por que no financeiro é de um jeito, é a mesma coisa que você falar por que um carro é amarelo e o outro é vermelho, se tudo é carro. Porque criaram outra cor. Para de tentar fazer analogia. A contabilidade é uma ciência única. Ela não deriva de nenhuma outra ciência. E dentro da contabilidade você precisa aceitar que o ativo aumenta a débito e diminui a crédito. Não tem discussão. Se você aceitar isso aqui, garanto para você que o próximo passo, aí sim você consegue fazer analogias. Aí sim você consegue estudar lógica, entende? Mas qual é a lógica? Qual que é a primeira estrutura? A massa para subir o prédio. A massa para subir o prédio, você tem que decorar ela. É isso aqui, ó. Decora esse quadro aqui, ó. Professor, mas eu posso fazer analogia... Não, você não vai fazer analogia com absolutamente nada. Você vai decorar esse quadro aqui. Se você me garantir que você vai decorar esse quadro aqui, eu garanto pra você que tudo que eu falar depois, você vai conseguir fazer analogia. Aí você pode questionar o que for, cara. Aceita! Contabilidade unilateral, tá bom? Ela não está derivada de nenhuma outra. Tranquilo? Coloca no chat se vocês entenderam isso. Tá claro isso? Isso aqui é o mesmo papo que eu falaria se eu estivesse dando um curso pra vocês tirarem a carteirinha do CRC, hein? A mesma coisa que eu falaria. Tá claro essa parte aqui? Tem que ficar claro. Ah, professor, eu fico chateado desse jeito. Eu também fico. Tem? Ah, mas não tem nenhuma analogia? Claro que tem. Lá da idade da pedra tinha não sei o que batia e fazia um barulhinho chamado débito. É óbvio que não, né, galera? Mas isso aqui você tem que decorar, cara, tá bom? Essa lógica aqui você decora. Tudo que vir depois, aí sim você faz analogia. Aí você pode filosofar, cruzar as pernas, pegar o seu bom vinho e falar, por que entrou nessa conta contábil? Aí sim a gente faz debate. Aí o bicho pega, o chicote estrala, né? O cavalo pula, e é assim que funciona, né? E vamos que vamos. Tranquilo? Então vamos que vamos. Ativo aumenta quando debita, diminui quando acredita. Passivo é o contrário. Aumenta, né, quando acredita, diminui quando debita. PL,
segue a mesma lógica do passivo. Receita, segue a mesma lógica do passivo. Despesa, segue a mesma lógica do ativo. Aumenta quando debita, né? E diminui quando credita. Tirando, obviamente, contas redutoras. Mas, cara, se você soma todas as contas redutoras que tem num plano de contas de uma empresa enorme, você vai se assustar porque não vai passar nem de 20 contas. Não tem tanta conta redutora assim para você ficar colocando no plano de contas. São poucas. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Tá bom? Aceitar essa parte aqui? É complicado, eu sei, mas aceitem. Vamos lá. Para vocês entenderem isso aqui melhor, ó. Pra vocês entenderem isso aqui melhor. Vamos lá. Elementos essenciais do lançamento. Isso aqui basicamente é a estrutura que um sistema de contabilidade mostraria. Você tem que colocar o local e a data, por exemplo. A empresa está em São Paulo e eu estou fazendo o lançamento no dia 2/5/2022. Qual a conta que tem que ser debitada? Conta 01010101, né? E qual a conta que tem que ser creditada? Conta 01020101. É um modelo básico, né, que tem basicamente em todos os sistemas. O histórico, galera, isso aqui, muita gente acha que é o débito e crédito que é o mais importante, né, na prática. Tô falando contabilidade da prática aqui para vocês. O mais importante para quem de fato tá no dia a dia ralando é esse cara aqui, ó. O histórico. Rapaz, se você deixar esse cara aqui redondinho, lindo, sabe, lindo, maravilhoso, igual os olhos maravilhosos de vocês. Se você deixar esse negócio lindo, ajustado, padronizado, com espacinho tudo bonitinho, eu garanto pra vocês, eu juro pra vocês, a vida de vocês vão ser muito mais fácil dentro da contabilidade. Porque esse cara aqui é o que vai fazer você conseguir achar qualquer erro numa conciliação contábil. Você gera uma razão contábil no Excel, vai lá, padroniza por número de nota fiscal, padroniza por número de fornecedor, nome de fornecedor, você faz toda uma padronizada doida, bate com relatório de outras áreas, é contas a pagar, então vou bater lá na tiazinha do financeiro e vou falar pra ela, me dá o relatório do contas a pagar, tem que bater exatamente com o que tá aqui. Cara, é uma maravilha quando você tem esse negócio aqui automatizado. A dificuldade é automatizar isso, não é fazer o débito e crédito. Impressionante isso, né? Isso aqui é uma parada que... Isso aqui é uma parada que eu não vejo muita gente aí... Muita gente falando, né? Em vários treinamentos. Esse quadro aqui, ó... É um quadro que eu indico para os alunos que estão aí tentando decorar a lógica do débito e crédito. Você tem basicamente 4 fórmulas, ó. A primeira, né? 1 significa débito e 1 significa crédito. O que eu estou querendo dizer aqui? Para cada débito tem um crédito equivalente. Então a gente chama na prática, para decorar, né, uma forma de você decorar, de 11. Então 11, 12, 21 e 22. 11, 12, ó, 11, 12, 21 e 22. O que é o 11? Para cada débito tem um crédito igual. Segunda forma, para um débito tem 2 ou mais créditos iguais, né? Então é 12. Aqui o débito, para 2 débitos tem que ter um crédito igual e para 2 ou mais débitos tem que ter 2 ou mais créditos de iguais valores. Galera, aqui está o segredo do porquê o balanço de muita gente não fecha. Porque a galera faz um débito sem o crédito. A galera faz um débito de 10 e um crédito de 8,5. Óbvio que não vai fechar nunca, né? Não vai bater. E esse tipo de coisa só acontece no exercício da faculdade mesmo, porque na prática o balanço sempre vai fechar. Como assim, professor, sempre vai fechar? Vai fechar porque a contabilidade é maravilhosa, a contabilidade é linda. Se você tirou 10 de um lugar, você tem que colocar 10 em outro, não tem como, a não ser que o seu sistema ele seja tão assim, né, pirata, vagabundo mesmo, sabe? Aquele sistema que não presta, que deixe você fazer um débito e um débito de 10 e um crédito de 9. Se você tiver um sistema que deixa você fazer isso, cara, troca esse sistema para ontem. Aí é óbvio que a sua contabilidade não vai fechar nunca. Agora, por mais que você erre a conta contábil, o balanço fecha. Por mais que você erre, fecha. Por exemplo, eu tinha que debitar contas a receber, debitei contas a pagar. Tá bom, o balanço vai fechar, eu só errei a conta contábil, ele vai fechar. Depois eu apuro o resultado, jogo dentro do patrimônio líquido, o balanço fecha. Em vez de debitar PL, eu debitei ativo, o balanço continua fechando, porque você tem uma contrapartida. Lembra que o Luca Pacioli falou? Para todo débito tem um crédito, vai fechar. O ponto é, pode colocar na câmera, mundo contábil, o ponto é, fechou correto? Fechou correto ou não fechou correto? Fechar a gente fecha, fechar é
é o mínimo. Fechar, fecha. Na empresa o balanço fecha. Não fecha no exercício de faculdade, na prova do CFC, que não fecha. Porque na mão você erra o débito e crédito na mão. Erra o número, né? Agora, no sistema ele fecha. Tem um débito e tem um crédito, ele vai fechar. Se o seu sistema deixa você fazer um débito sem um crédito do mesmo valor, troca para ontem. Essa trava é básica dos sistemas de contabilidade. Tem que ter em qualquer sistema. É a trava básica. Não importa se eu vou fazer 50 débitos. Se o meu único crédito não corresponder ao valor dos 50 débitos, tá errado. O sistema não tem que deixar passar. É conceito básico isso aqui, tá? Então, olha só, que interessante, né? Fechou, fechou. Mas fechou correto? Como que a gente sabe que fechou correto? Fazendo conciliação contábil. Por quê? Imagine, eu chego para vocês... Deixa eu pegar aqui o nome, ó. Núbia, Brenda, a Nájila, Dorcelana, Suelen. Eu falo, olha aqui, meninas. Fechei o balanço do nosso escritório. Imagina que a gente acabou de abrir um escritório junto, eu e vocês. Eu falo, meninas, fechei o balanço. Vocês vão falar, nossa, que legal, hein, professor Bruno Gomes? Fechou o balanço, é o brabo mesmo, hein, professor? Antes do prazo? Nossa, diferenciado ele, né? Aí vocês pegam, imagine, a Suelen pega e fala assim, professor Bruno Gomes, quanto que deu no contas a receber mesmo no seu balanço? Ah, deu 10 mil reais. Aí a Denise fala assim, professor Bruno Gomes, me prova que aí deveria ter 10 mil reais. Aí eu falo, tá bom, eu vou provar. Eu vou lá, né? É contas a receber, eu tenho que ter notas fiscais emitidas ou um contrato emitido, né? Que prove que eu faturei, mas o cliente não me pagou ainda. Ou seja, eu comprovo com nota fiscal ou com contrato. Aí eu começo a vasculhar, eu chego somente em 8.700. Aí eu volto e falo pra Carla. Ô Carla Pimentel, na verdade, esse contas a receber não tinha que ter 10, tinha que ter 8.700. Aí ela vai falar, que bacana, hein, professor Bruno Gomes? Fechou o balanço no terceiro dia útil, bateu no peito, falou que era o brabo contador de sucesso, subiu até a hashtag lá no Instagram, contador de sucesso, e o seu balanço tá uma porcaria, é isso. Você não fez conciliação de conta? Não tá batendo a conta principal, contas a receber? E o banco? Tem quanto no banco? Conta do Nubank lá, quanto que tem no Nubank? Ah, tem 15 mil reais. Pega o extrato aqui, me mostra. Tem 15 mil reais no extrato? Aí eu abro o extrato, tem 10. Fala, pô, professor, por gentileza, abre esse balanço e faz tudo de novo e ajusta tudo que tá errado. Entende? Fechar, fecha. Na conciliação contábil a gente pega se o contador é bom, é brabo mesmo. Se ele lançou certo. É isso que acontece na prática. Ó, o pessoal tá falando marreta. É marreta. É exatamente isso. Na prática, o pessoal faz marreta. O pessoal vai lá e marreta e torce, mas torce muito para o gestor não pedir a conciliação contábil, porque se pedir vai pegar o erro. O extrato não bate com o que está na conta, os contratos não batem com o que está lá, as notas fiscais recebidas de fornecedor, ou os boletos que ainda falta pagar aos fornecedores, não bate com a conta de contas a pagar. O saldo de folha de pagamento que você colocou lá, salários a pagar, quando você pega um resumo da folha lá no departamento pessoal, uma coisa não conversa com a outra. Aí fica fácil fechar o balanço, né? Então, o meme, na verdade, ele tem que ser atualizado, né? Fechou o balanço? Legal. Agora prova pra mim que tá certo. Aí vai ficar aquela cara da Nazaré, sabe? Assim, com a matemática passando assim. Prova pra mim que tá certo. É assim que você começa a ir para outro patamar de contabilidade. Só que é contabilidade societária mesmo, sabe? Isso é contabilidade. É isso que eu gostaria que todos os meus alunos, eu falo para os meus alunos de controladoria, e tô falando para vocês aqui também, que eu gostaria muito que vocês focassem muito nesses cheques. Professor, mas tem uma fórmula mirabolante multiplicada ao quadrado? Não tem, é lógica, cara. Se você tá ali dizendo que o capital social é 10 mil reais, tem que ter entrado no banco 10 mil reais. No contrato social tem que ter lá mostrando que o sócio colocou 10 mil reais. E eu vou dizer uma parada para vocês. Quem aqui é mais antigo vai lembrar de um tipo de empresa chamada Eireli. Já ouviram falar? Tipo de empresa chamada Eireli? O que acontecia nesse tipo de empresa? Lembra? Esse tipo de empresa exigia que o sócio colocasse ali no mínimo uns 100 salários mínimos, não era isso? Uma parada assim? Ele tinha que colocar isso para constituir a empresa. Sabe o que os caras faziam? Colocava isso só no papel.
Ia nos escritórios de contabilidade de vila, os caras colocavam só no papel e o sócio nunca tirou os 100 salários mínimos do bolso dele e toma na conta da empresa. Ele nunca fez isso. Pergunto a você, como que ele fecha a contabilidade? Como que ele fecha? Porque eu tenho que fazer o registro do débito e crédito do capital social. Como que eu falo que tenho 10 mil no capital social se esses 10 mil nunca entrou no meu banco, pelo amor de Deus? Como que eu vou falar? Vou fazer débito e crédito por deta? Credito capital social e o débito que seria entrando a grana no banco nunca vai existir. Ou eu vou simular que entrou, mas quando eu pegar o extrato não tem esse dinheiro lá, gente. É a maior falcatrua que eu já vi na minha vida. Assim, é a mesma. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo? O MEI. O MEI. É um belo exemplo. MEI não tem obrigatoriedade de ter contabilidade, quem diz isso é o próprio governo, né? A gente discorda. Mas o governo fala que não precisa. O MEI, ele coloca um capital social. Não coloca quando ele está abrindo, constituindo a empresa? Pergunta a você, esse capital social algum dia ele colocou, seja numa conta de pessoa física, pessoa jurídica, sei lá o que ele fez, algum dia ele colocou esse capital social? Aí falo para você, um dia ele estoura o faturamento, sai do MEI, que é o limite 81 mil, se torna oficialmente uma MM, com a empresa começa a ser tributado pelos anexos do Simples Nacional. Aí ele tem a obrigatoriedade de ter um contador. Qual o registro contábil que o contador vai fazer do capital social dele? Fala pra mim. Cadê os contadores da prática de escritório? Fala pra mim, qual o registro contábil que você vai fazer? Sendo que ele nunca colocou o dinheiro na conta. E tem gente que fala que fecha a contabilidade do cara. Não, eu faço a contabilidade, professor. Faz mesmo? Se a gente pedir o balancete, eu e os meus alunos que estão aqui, os maravilhosos, e a gente começar a questionar, vai ter explicação pra parada? Tem ou não tem? Percebe? Isso é ser estrategista contábil. Isso é você pensar diferente. Aí você fala, professor, mas isso é uma utopia, ninguém faz isso na prática. Pois é, a gente acaba de concluir que todo mundo está sendo ilegal perante a profissão. Porque isso aqui não é opcional. Isso aqui é norma brasileira de contabilidade, pautada no Código Civil e normalizada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não é opcional. É que muita gente acha que na área contábil só existe a área fiscal. Você pergunta para um aluno sobre contabilidade, ele sabe te falar tudo sobre o Simples Nacional, ICMS, PIS e COFINS, mas ele não consegue te falar como faz um lançamento básico de capital subscrito. Porque ele ignorou a norma brasileira de contabilidade. E ele nem sabe que se ele recebesse uma fiscalização de um conselheiro do CFC e pedisse os lançamentos, ele estava lascado. Por que dão mais atenção para a Receita Federal? Porque se você não entrega algo para a Receita, ela te dá uma multa. E, cara, é muito rápido a multa que ela dá. Pode lançar um ofício, você tá lascado, você se ferra todinho. Você não, né? O cliente, porque vai lançar no CNPJ do cliente, ele pode responder com o CPF, dependendo da forma que ele abriu a empresa, né? Tanto que tem muito contador de escritório que fala assim, o cara não quer passar o extrato, não quer emitir nota, problema é dele. Ele vai aprender quando ele tomar uma multa. Por que o contador fala isso? Porque ele sabe que na hora que der ruim, dificilmente vai estourar para o CRC do contador. Por isso que o contador sabe disso. Por isso que ele fala, deixa ele. Se ele não quer, ele não emite. Mas o contador continua sendo responsável pela contabilidade do cliente, ora. E o contador esquece que ele é o responsável contabilmente pela empresa do cliente. E que ele está indo em desacordo com o Código Civil e com as normas brasileiras de contabilidade, normatizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, o cliente não quer passar extrato, não emite nota fiscal, o cliente pode se ferrar junto com a Receita Federal. Pode. Dependendo da situação, a Receita Federal pode até chamar o contador para se explicar, mas no final das contas, o cliente vai responder sozinho, isso aí é fato. Agora, o que esse contador não sabe e muitas vezes não quer acreditar que pode acontecer, ele paga para ver, é que se tem uma fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade, não é o cliente dele que vai se lascar, é ele, no CRC dele. Porque ele é o responsável contábil pela empresa. Então não é a Receita que vai pegar no pé dele, é o Conselho. Aí vocês sabem como o Conselho funciona hoje em dia, né? Não tem essa fiscalização. Não tem. Não tem a fiscalização. E por isso que anos e anos e anos a galera está meio que
deixando a contabilidade societária de lado e fazendo só a fiscal. Só a fiscal. Pergunta você, a fiscal te dá dinheiro? Eu sou professor de fiscal também. Eu tenho um curso enorme de fiscal. A fiscal não te dá dinheiro igual a societária estratégica te dá. Já ouviu falar em contabilidade consultiva? Digital consultiva? É a famosa controladoria das grandes empresas. Esse modelo está dentro da contabilidade societária, não está na tributária. Tributária você faz guia, paga e entrega obrigação acessória. Receita Federal nunca vai te mandar um e-mail falando parabéns, hein? Que baita SPED contábil que você mandou aqui, hein? Parabéns. Isso não vai acontecer.